O batismo de Jesus nas águas do Jordão foi um marco, não apenas para ele, mas para todos que estavam presentes. Quando ele emergiu das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de uma pomba, enquanto a voz de Deus ecoava de maneira audível: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Aqueles que presenciaram aquele momento nunca esqueceriam a grandiosidade divina que envolveu o Mestre. Mas essa cena de glória logo se desfaria, dando lugar a algo mais profundo, algo que só o Filho de Deus poderia entender e enfrentar. Sem demora, o Espírito Santo, que desceu sobre Jesus, o conduziu a um lugar distante, desolado e inóspito, o deserto. Ao contrário do que se poderia esperar, Jesus não foi levado ao conforto, mas ao deserto árido, simbolizando um lugar de total solidão, onde a carne humana seria confrontada com seus maiores desafios. Ele não foi ao deserto por escolha própria, mas pela direção divina, para que fosse preparado para a missão maior que o aguardava. O caminho não seria fácil, e aquele deserto, sem vida e sem verdor, era o cenário perfeito para as maiores tentações que Jesus teria que enfrentar. Enquanto o mundo à sua volta continuava a vibrar com a presença do Messias, ele, isolado em um lugar sem esperança, passava por uma experiência dolorosa de solidão, meditação e reflexão. No deserto, não havia conforto, nem água, nem companhia. Só a areia quente, o vento feroz e o sol inclemente. Ali, Jesus começaria a enfrentar suas próprias fraquezas, sua humanidade, e se prepararia para os desafios espirituais que estavam por vir. Esse tempo no deserto seria, mais do que qualquer outra coisa, um tempo de provação. O contraste entre a multidão que o viu ser batizado e a sua decisão de se afastar para o deserto é imenso. O povo aguardava um Messias glorioso, mas Jesus se retirava para um lugar onde nenhuma glória humana poderia alcançá-lo, onde ele ficaria sozinho com Deus. Mas ali, naquele deserto imenso e silencioso, ele sabia que estava sendo moldado para a missão. Ele não iria ao deserto por vontade própria, mas para cumprir a vontade de Deus, e para, assim, entrar em comunhão com a verdadeira essência do seu propósito. Ao iniciar a caminhada solitária através do deserto, a fome e a sede começavam a apertar, mas o maior desafio ainda estava por vir. Jesus olhava para o horizonte vazio e sabia: esse seria um tempo de transformação. Ele estava prestes a enfrentar a provação de sua vida. A jornada apenas começava. A tensão que permeava o deserto já podia ser sentida, e a sensação de vazio parecia invadir o coração de Jesus. Mas ele estava ali por uma razão, e essa razão não era apenas resistir às dificuldades físicas. Ele estava ali para confrontar o inimigo, para ser purificado e fortalecido para aquilo que seria o seu ministério. O que ele experimentaria no deserto não era apenas um teste físico, mas uma luta espiritual que mudaria tudo. Com cada passo que dava, ele se afastava mais e mais do mundo conhecido, das pessoas que lhe eram queridas, do conforto da sua vida anterior. Estava sozinho, mas não desamparado. O Espírito Santo estava com ele, guiando-o, mesmo no silêncio opressor daquele deserto. Mas essa quietude exterior não era um reflexo da paz interior, pois o conflito espiritual começava a crescer. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o rumo de toda a humanidade. Jesus, agora mais vulnerável do que nunca, começou a sentir o peso da solidão, da fome e do cansaço. O deserto não era apenas uma terra sem vida, mas um reflexo das provações que ele teria de enfrentar, não apenas como o Filho de Deus, mas também como o Filho do Homem. E foi ali, naquele cenário árido e desolado, que ele começaria a lutar contra as tentações que definiriam sua missão. Os dias começaram a se estender, um após o outro, como uma linha interminável de calor e solidão. O corpo de Jesus já não respondia como antes. A fome, que inicialmente parecia uma preocupação distante, agora consumia-o com uma ferocidade implacável. Cada passo parecia mais pesado, como se o deserto estivesse sugando toda a sua energia vital. Mas o deserto não oferecia consolo, só havia silêncio e a vastidão vazia à sua volta. O sol escaldante do meio-dia parecia queimar mais intensamente a cada hora. A sede tornou-se insuportável, e Jesus, por mais que desejasse um pouco de água ou um alívio qualquer, não tinha mais nada além da sua fé inabalável e da palavra de Deus para sustentar a sua resistência. Seus músculos estavam fracos, a mente começava a ceder ao cansaço, mas o Espírito Santo permanecia com ele,
sustentando-o, como um farol em meio à escuridão. O vento quente e implacável parecia sussurrar, tentando distraí-lo, mas ele permanecia firme. A solidão era um inimigo ainda mais cruel. O deserto não era apenas uma prova física, mas espiritual. Durante os primeiros dias, Jesus se entregou à oração e à reflexão. Ele meditava sobre a Escritura, lembrava-se das palavras do Pai, do seu próprio propósito e da missão que o aguardava. Mas a dor da fome e a experiência de solidão extrema faziam com que até essas lembranças se tornassem nebulosas, como se ele estivesse cada vez mais distante do mundo que conhecia. O conflito interior começava a crescer. Como filho de Deus, ele sabia que poderia interromper essa angústia a qualquer momento. Ele poderia, com uma palavra, transformar as pedras em pão e saciar a fome que o consumia. Mas isso não era o que o Pai desejava. A obediência a Deus e a fidelidade ao seu plano era mais importante que qualquer desejo imediato. O pensamento de transformar pedras em pão não vinha dele. Era o diabo quem começava a assediá-lo, sutilmente, como uma sombra distante, observando. O inimigo aguardava o momento certo para atacar. Sabia que a fraqueza de Jesus, naquele momento de total privação, seria o ponto vulnerável para a tentação. O diabo, conhecendo os limites da carne humana, esperava pronto para lançar sua primeira flecha. E então, no silêncio imenso do deserto, o tentador se aproximou. Ele surgiu, não com força, mas com astúcia, buscando explorar o momento de maior fraqueza de Jesus. Seu sussurro frio cortou o silêncio com uma pergunta simples, mas venenosa. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A tentação era direta. O diabo sabia que Jesus, sendo o Filho de Deus, tinha o poder de realizar esse milagre. Era uma tentação simples, mas poderosa. Ele desafiava a identidade de Jesus, testando-o, questionando sua confiança no Pai e na sua missão. Se você realmente é quem diz ser, prove-o, insinuava o diabo. Jesus, no entanto, respondeu com uma firmeza que ecoou em todo o deserto. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Suas palavras estavam imbuídas de uma autoridade que vinha não de sua própria força, mas da verdade que ele sabia ser imutável. A palavra de Deus é mais importante que qualquer satisfação momentânea. Jesus não cedeu à tentação. Ele sabia que não poderia agir fora da vontade de seu Pai, mesmo quando sua carne clamava por alívio. O diabo, derrotado na primeira investida, recuou, mas não estava vencido. Ele esperaria. A luta estava apenas começando. Mas enquanto isso, Jesus sentiu um alívio momentâneo, não pela vitória sobre o diabo, mas porque ele havia resistido à tentação de seguir a voz do desejo imediato. Ele sentiu uma renovação em seu espírito, uma confirmação interior de que sua missão estava clara. No entanto, o deserto não deixaria de ser um campo de batalha. O diabo retornaria mais astuto e mais perigoso do que nunca. E enquanto o sol queimava o horizonte, Jesus sabia que estava sendo moldado, não apenas em seu corpo, mas também em sua alma. Ele estava pronto para o que viria. A solidão de Jesus no deserto se aprofundava a cada dia. O calor implacável do sol, o silêncio que preenchia o vasto espaço e a imensa fome que o consumia eram desafios tão físicos quanto espirituais. Mas Jesus continuava firme, confiando no Pai e em seu plano divino. Ele sabia que sua missão não seria cumprida por atalhos ou pelo uso de seu poder divino para satisfazer necessidades pessoais. O deserto, apesar de árido e desolado, estava moldando-o para aquilo que ele precisava ser. Após a primeira tentação, que envolveu a fome e o desejo de saciar suas necessidades físicas, o diabo aguardou. Ele sabia que a fome de Jesus ainda era grande, mas a primeira investida havia falhado. Era hora de tentar algo mais sutil, mais insidioso. Em um momento de total exaustão, o diabo apareceu novamente, levando Jesus a Jerusalém, a parte mais alta do templo, um lugar imenso e visível, que simbolizava a confiança de Israel na proteção divina. O que faria o Filho de Deus em um lugar como este? O diabo perguntou com a mesma voz fria de sempre. Se você é realmente o Filho de Deus, atire-se daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Salmo 91, 11, 12. O diabo sabia que Jesus conhecia as Escrituras e usava a palavra de Deus,
para tentar virar a situação a seu favor. Ele estava tentando manipular as Escrituras, fazendo Jesus acreditar que ao se jogar estaria apenas cumprindo a promessa de proteção divina. Era uma tentação mais profunda, não apenas de poder ou de desejo, mas de confiar em Deus de maneira impulsiva, sem buscar a verdadeira direção dele. Por um instante, Jesus olhou para o abismo diante de si. Ele sabia que poderia confiar em Deus para salvar sua vida, mas também sabia que a verdadeira confiança não era impulsiva ou precipitada. Não se tratava de testar a Deus, mas de viver com base em sua vontade, não em desafios vazios e perigosos. A tentação do diabo era tentar forçar Deus a provar seu cuidado, forçando-o a agir de maneira extraordinária, como uma forma de provar algo que já estava claro. Com firmeza, Jesus respondeu: "Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus." Deuteronômio 6:16. Ele recusou-se a entrar no jogo de manipulação do diabo. A verdadeira confiança em Deus não se baseia em fazer com que Ele haja para satisfazer nossas provas ou desejos, mas em confiar plenamente em sua vontade, mesmo em silêncio. O diabo, mais uma vez frustrado, recuou, mas não desistiu. Ele sabia que havia mais uma última cartada a ser jogada. A tentação não estava apenas em desafiar a fome ou buscar uma demonstração pública de poder, mas em oferecer o reino do mundo, uma recompensa fácil, mas com um preço alto demais. Jesus, agora mais forte do que nunca, sentiu uma paz que excedia o entendimento humano. Ele havia resistido mais uma vez, não pela força de sua própria carne, mas pela fidelidade à palavra de Deus e à sua missão divina. Enquanto o diabo se afastava, Jesus estava mais consciente do peso de sua missão. O deserto estava lhe ensinando que a verdadeira vitória não estava em ceder aos desejos ou pressões externas, mas em permanecer firme no propósito de Deus, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. O caminho à frente era incerto, e as tentações se tornariam mais intensas à medida que os dias passavam, mas o deserto estava preparando-o. Jesus sentia-se mais forte, mais resoluto. Ele sabia que, ao contrário da multidão que o acompanharia futuramente, ele não seria aquele que cederia à pressão do momento. A missão do Pai estava clara, e sua confiança no plano divino era inabalável. Com o coração cheio de convicção, Jesus deu o próximo passo, mais preparado do que nunca para o que viria em sua jornada, mas sabia também que o diabo não desistiria facilmente. A luta espiritual estava longe de terminar, e o que o aguardava, nas profundezas da alma humana e na batalha contra as forças do mal, seria ainda mais intenso. O deserto era apenas o começo. O deserto, em sua vastidão imensa e sufocante, havia se tornado mais do que um cenário de dor e privação para Jesus. Era agora um campo de batalha espiritual, onde cada pensamento, cada respiração, cada momento de solidão e cansaço se transformavam em desafios internos e externos. Jesus havia resistido à tentação da carne e da impulsividade, e agora o diabo, não disposto a desistir, se preparava para lançar sua última e mais tentadora proposta. O diabo, astuto e sorrateiro, levou Jesus a um monte altíssimo, onde, com um gesto de desprezo, revelou-lhe todos os reinos do mundo, os seus glórios e suas riquezas, os reinos de Jerusalém, Roma, os territórios do Oriente, o poder e a autoridade sobre todos os povos. Tudo se estendia diante dos olhos de Jesus, como uma visão deslumbrante, um cenário de poder absoluto. O diabo sabia como oferecer o que mais seduzia os corações humanos: o poder, a glória e a autoridade. "Tudo isso te darei", disse o diabo com uma voz suave, quase sedutora. "Tudo isso, se te prostares e me adorares. Toda a autoridade, toda a riqueza, todo o poder dos reinos deste mundo estarão ao teu alcance. Só me adora e será teu." A tentação agora não era mais física. Não se tratava mais da fome ou da dúvida sobre a proteção divina. Era a tentação da ambição, do poder fácil. O diabo oferecia a Jesus um caminho que parecia ser a solução para a sua missão. Ele não precisaria passar pela dor do sofrimento, pela traição, pelo fracasso que talvez o aguardassem em seu ministério. Bastaria aceitar esse atalho, essa oferta de domínio sobre os reinos da terra. Era uma proposta que tocava a parte mais profunda da natureza humana. Jesus sabia que o poder político, a influência, o domínio sobre as nações eram grandes tentações para qualquer ser humano, mas ele também sabia que não era esse o poder que Deus queria para ele. O poder que Deus oferecia
era muito mais profundo, mais espiritual, e estava enraizado na verdade, na justiça e no amor, não na dominação e no controle. Jesus olhou para o diabo com um olhar firme, mas sereno, e respondeu mais uma vez com as palavras da Escritura: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Jesus não se deixou seduzir pela glória do mundo. Ele sabia que o reino de Deus não era um reino de poder terreno, mas um reino de justiça, paz e verdade. A tentação de adorar o diabo, de trocar o propósito divino por riquezas e domínio humano, foi recusada de forma resoluta. Jesus estava em sintonia com a missão que o Pai lhe confiara, e nenhuma oferta mundana poderia desviar-lhe o coração. Ele sabia que a verdadeira glória viria não da adoração de poderes terrenos, mas do sacrifício, da humildade e da obediência ao Pai, mesmo até a morte. O diabo, percebendo que suas tentativas haviam falhado, recuou, mas não sem antes lançar uma última ameaça em seus corações. Ele sabia que a batalha ainda não estava perdida, mas ao olhar para Jesus, sabia que não era fácil enganar aquele Filho de Deus. A luta espiritual estava se intensificando, e Jesus estava mais preparado do que nunca para o que viria. Com a voz do tentador agora em silêncio, o deserto parecia finalmente em paz, mas Jesus sabia que a verdadeira batalha estava longe de terminar. O caminho para cumprir a missão era mais árduo do que qualquer poder ou glória do mundo poderia oferecer. Ele havia escolhido o seu caminho, e esse caminho levava a uma cruz. Agora mais forte do que nunca, ele caminhava em direção ao propósito divino. O deserto havia lhe ensinado a força de resistir, a paciência de esperar e, acima de tudo, a fidelidade a Deus. O diabo não havia vencido, mas ele não desistiria facilmente. E o que mais viria, Jesus já estava preparado para enfrentar. O diabo, frustrado e derrotado em suas 3 tentativas, afastou-se por um tempo, mas a batalha que Jesus enfrentara no deserto não terminava ali. No entanto, algo havia mudado. Jesus, após resistir às tentações de fome, de testar a Deus e de ceder ao poder mundano, emergiu mais forte e resoluto do que jamais poderia ter sido antes. O deserto não foi apenas um lugar de provações externas, mas o cenário de uma transformação profunda, onde a humanidade de Jesus se uniu ainda mais à sua divindade, tornando-o mais preparado para a missão de redenção que o aguardava. A luta no deserto, onde ele havia enfrentado a solidão, o desespero e as tentações, estava agora em seu fim. Mas a vitória de Jesus não foi marcada por celebrações grandiosas. Ao invés disso, o cenário do deserto permaneceu inalterado, árido, sem vida, mas agora com um sentido profundo e eterno. O vazio físico e a dura solidão agora simbolizavam algo diferente: a purificação de sua alma e a fidelidade completa à vontade do Pai. Ao longe, algo começou a se mover nas areias. Os anjos de Deus enviados pelo Pai vieram para servir a Jesus, trazendo consolo, renovação e força. Não era uma intervenção grandiosa ou um espetáculo celestial. Era um momento de intimidade divina, onde a força espiritual se manifestava no cuidado silencioso dos anjos. Eles estavam ali para cuidar de Jesus, fortalecê-lo e dar-lhe a energia necessária para o próximo passo de sua jornada. O toque suave dos anjos foi uma lembrança de que, embora Jesus tivesse passado por momentos de intenso sofrimento, ele não estava sozinho. O Pai nunca o deixara e o Espírito Santo ainda o sustentava, guiando-o, mesmo quando parecia estar à beira do desespero. A resposta de Jesus ao diabo nas tentações havia sido clara e convicta, mas o deserto não havia sido só uma batalha contra o tentador. A verdadeira luta acontecia no coração de Jesus, onde sua confiança no Pai e sua fidelidade à sua missão foram testadas e consolidadas. Ao sentir a presença confortante dos anjos, Jesus também sentiu um novo alívio interior. Ele sabia que a vitória não havia sido apenas em sua resistência contra as tentações, mas também no fato de ter confiado plenamente no plano de Deus, independentemente das circunstâncias ou do que o futuro reservasse. O Pai tinha um propósito, e agora, mais do que nunca, Jesus estava pronto para cumpri-lo. O deserto, com sua dor e sofrimento, havia moldado sua alma para o que estava por vir. Enquanto a presença dos anjos renovava suas forças, o céu parecia se abrir mais uma vez.
não com uma voz audível, mas com uma paz que invadia o coração de Jesus. Ele sabia que a missão estava apenas começando. O caminho seria tortuoso, cheio de oposição, traições e sofrimento, mas agora ele estava completamente preparado, fortalecido pelo Espírito e pela fidelidade ao Pai. O deserto já não parecia mais um lugar de solidão, mas um espaço de crescimento e preparação. Jesus estava agora mais focado do que nunca, e a paz que ele sentia era a paz que vem da certeza de estar exatamente no centro da vontade de Deus. Ele havia vencido a tentação, não por força própria, mas pela força do Espírito Santo e pela fidelidade à palavra de Deus. Jesus agora sabia que sua missão de ensinar, curar e, finalmente, sacrificar-se pela humanidade estava prestes a começar. O deserto fora a preparação espiritual, mas a jornada pública começaria em breve. Ele estava pronto para enfrentar as multidões, os fariseus, os discípulos e, mais tarde, a cruz. Com os anjos ao seu redor, Jesus se levantou do chão quente e árido e, com a firmeza de quem sabe o que deve fazer, olhou para o horizonte. O caminho à frente seria difícil, mas ele já estava mais forte, mais resoluto. Ele não mais temia as tentações do diabo, nem os desafios da carne. Sua fé em Deus e sua missão estavam inabaláveis. Enquanto o deserto permanecia em silêncio, Jesus se preparava para o próximo capítulo de sua jornada, consciente de que, embora as batalhas espirituais nunca terminem, ele já havia vencido a maior delas. O reino de Deus estava chegando. O deserto, finalmente, parecia calmo. A luta interior que Jesus travara contra o tentador havia chegado ao fim. Mas sua vitória não significava descanso. Ao contrário, a serenidade que o envolvia era a calmaria antes da tempestade. O diabo, derrotado nas suas 3 tentações, se afastava, mas Jesus sabia que aquele momento de silêncio era apenas temporário. Sua missão estava prestes a começar, e o deserto, agora silencioso, havia cumprido sua função de preparação. Ele havia resistido a cada tentação com fidelidade, e sua missão estava mais clara do que nunca. Ele estava ali para trazer o reino de Deus à terra, não por meio do poder terreno, mas por meio do sacrifício, da verdade e da justiça. O Espírito Santo, que o guiara até o deserto, agora trazia a Jesus uma paz profunda. A dor da fome, da solidão e da tentação física já parecia ter ficado para trás, mas a transformação espiritual que ocorreu naquele tempo de provação era algo eterno. Jesus sabia que ele não seria mais o mesmo após essa experiência. Cada palavra pronunciada contra o diabo, cada resposta baseada na Escritura, fortaleceu-o espiritualmente e fez com que sua conexão com o Pai se tornasse ainda mais profunda. Ao sentir a presença dos anjos ao seu redor, o consolo e o fortalecimento divino se tornavam palpáveis. Jesus sabia que não estava sozinho. O Pai nunca o havia deixado, e agora, mais do que nunca, ele sentia que o propósito da sua missão estava sendo afirmado em cada passo. O deserto havia sido um lugar de dor e sofrimento, mas também um lugar de purificação e de união mais profunda com Deus. O ministério público estava prestes a começar. Jesus sabia que a multidão, os líderes religiosos, os discípulos e até mesmo os seus próprios inimigos estavam aguardando por ele. Mas sua vitória no deserto não foi sobre o diabo apenas. Foi também sobre a sua própria carne, sobre sua própria dúvida e os desafios internos que ele enfrentaria ao longo de toda a jornada que o esperava. Cada tentação havia sido uma batalha espiritual vencida, e com cada vitória, ele estava mais preparado para o que estava por vir. O deserto não havia sido um fim, mas apenas o início. Agora, mais forte, mais focado, mais determinado, Jesus sentia que sua missão estava prestes a tomar forma de maneira mais intensa. Ele olhou para os céus e sentiu uma paz que excedia todo o entendimento humano. Era como se o próprio Pai estivesse olhando para ele com aprovação, sem palavras, apenas com a certeza de que o caminho que ele escolhera estava sendo guiado por uma sabedoria eterna. Era hora de deixar o deserto para trás e ir para o mundo, para aqueles que o aguardavam e também para aqueles que o rejeitariam. O ministério de ensino, cura e salvação estava prestes a começar. Mas antes que isso acontecesse, Jesus, agora com sua missão renovada, sentia que ele tinha um poder diferente. Não o poder que os homens buscavam, mas o poder espiritual que vem de viver em plena obediência a Deus.
O diabo já se afastara, mas as tentativas de desvirtuar o propósito de Jesus estariam por vir de novas maneiras. A tentação de buscar glória, poder e prestígio viria das mais diversas fontes, mas agora ele estava mais do que preparado para enfrentá-las. O deserto havia sido o lugar da preparação, o lugar onde sua missão foi selada em seu coração. Com o olhar fixo no horizonte, Jesus tomou um profundo suspiro. Ele estava pronto. O reino de Deus estava chegando, e nada, nem ninguém, poderia detê-lo. Ele havia sido forjado no deserto, e agora a verdadeira missão começaria, de coração puro e espírito inabalável. O silêncio do deserto finalmente foi quebrado pela certeza no coração de Jesus. O tempo de provação havia sido cumprido, e a missão para a qual ele estava destinado começava a se desenhar mais claramente. Ele sabia que a vitória no deserto, longe de ser um fim, era apenas o início. Jesus havia enfrentado os maiores desafios espirituais, resistido às tentações do diabo e se fortalecido na solidão, preparando-se para os desafios que enfrentaria ao lidar com as multidões, as autoridades e os discípulos que o seguiriam. Com a paz profunda de quem já sabia que a missão estava clara, Jesus deixou o deserto. Seus passos agora não eram mais impulsionados pela dúvida ou pela resistência, mas pela determinação. A caminhada solitária que se estendia à sua frente não era mais apenas uma jornada física, mas uma jornada de revelação, de ensino e de sacrifício. O primeiro lugar para onde ele foi após deixar o deserto foi a região da Galileia, onde se falava das boas novas que ele traria, onde ele começaria a chamar seus discípulos e a pregar o reino de Deus. Ele não era mais o homem que havia chegado ao deserto cheio de dúvidas, mas um homem fortalecido pelo Espírito e pela palavra, preparado para ensinar e confrontar o mundo com a verdade que Deus havia revelado. Enquanto caminhava, a realidade do ministério que o aguardava se desenhava diante dele. Jesus sabia que sua missão não seria fácil. Haveria oposição, traição e dor. No entanto, ele também sabia que a obra que ele havia sido chamado para realizar era a única esperança para a humanidade, e ele estava completamente dedicado a esse propósito. Em meio a esse processo de transição, ele se deparou com os primeiros que seriam chamados a segui-lo, pescadores simples à beira do mar. Eles não eram homens de grande importância ou status, mas eram homens com corações dispostos, prontos para ouvir a voz de Deus. Quando Jesus os chamou, algo sobrenatural aconteceu. Eles imediatamente abandonaram suas redes e seguiram o Mestre. Não era apenas uma mudança de atividade, mas uma mudança de vida. Os primeiros discípulos estavam sendo formados. O reino de Deus, que parecia distante e abstrato para muitos, estava agora perto. O chamado de Jesus não era para quem fosse poderoso ou influente, mas para aqueles cujos corações estavam dispostos a ouvir a voz de Deus e seguir o seu caminho. A proposta de Jesus não era um reino de grande poder terreno, mas um reino de humildade, serviço e sacrifício. Enquanto Jesus chamava seus discípulos, ele já sabia que a resistência viria, não apenas do diabo, mas de líderes religiosos, de autoridades e de pessoas que se sentiam ameaçadas por sua mensagem. Eles não entendiam que o reino de Deus não era uma manifestação visível de glória e poder, mas um reino de transformação interior, onde os corações seriam curados e as vidas seriam restauradas. E como seria de esperar, o conflito espiritual começaria a crescer à medida que mais pessoas o seguissem, até que sua missão se tornasse clara para todos. Ele veio para restaurar o que estava perdido, para libertar os oprimidos e para fazer a vontade do Pai. Jesus sabia que sua jornada era de total obediência ao Pai e que esse caminho o levaria à cruz. A sombra da crucificação já pairava sobre ele, mas, por enquanto, ele estava focado em cumprir o ministério que acabara de iniciar. A tentação de ceder ao poder e à glória mundana já havia sido superada, mas as tentações para desviar o propósito de Deus para a sua vida não cessariam. Ele teria que viver cada dia com total fidelidade ao seu chamado. O caminho que Jesus percorreu, desde o deserto até a Galileia, era mais do que uma simples caminhada física. Era a jornada do Filho de Deus cumprindo a vontade do Pai, sendo moldado em cada passo para ser o Salvador que o mundo necessitava. Ele não buscava fama, mas sim cumprir a missão divina, ensinar as multidões e preparar os corações para o reino de Deus.
O deserto foi apenas o começo, e à medida que Jesus começava a pregar, a ensinar e a curar, ele sabia que cada passo o aproximava da cruz. Mas ele estava pronto. Ele tinha resistido à tentação e superado as adversidades, e agora ele caminhava com firmeza em direção ao propósito divino que havia sido estabelecido para ele desde antes da fundação do mundo. O reino de Deus estava se aproximando, e nada poderia detê-lo. À medida que Jesus avançava em seu ministério, as multidões começaram a segui-lo, atraídas pelas suas palavras de verdade e compaixão. Mas à medida que mais pessoas se aproximavam, os desafios se tornavam mais intensos. A resistência não vinha apenas da tentação do diabo, mas agora dos próprios corações humanos, dos fariseus, dos mestres da lei e de todos que se sentiam ameaçados pela mensagem que Jesus trazia. Ele havia superado o deserto, mas agora enfrentava uma batalha espiritual ainda mais complexa e intensa. Jesus não era apenas um pregador, mas o Messias prometido, o Salvador do mundo. Suas palavras, embora cheias de amor e cura, confrontavam diretamente as estruturas religiosas e políticas que governavam a vida de seu povo. Ele não estava aqui para estabelecer um reino terreno de glória e riqueza, mas para trazer um reino de justiça, paz e verdade. Esse reino, no entanto, não seria aceito por todos. Muitos queriam um libertador que derrotasse os romanos e os opressores, mas Jesus vinha para libertar as almas, para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade, não por meio de força militar, mas por meio do sacrifício e da obediência a Deus. Enquanto isso, Jesus continuava a curar os doentes, a ensinar os pobres, a dar visão aos cegos e a devolver a dignidade aos rejeitados pela sociedade. Cada milagre, cada palavra de esperança que ele oferecia, mostrava ao mundo um vislumbre do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, cada ato de amor e cada ensinamento era acompanhado por uma crescente oposição. Os fariseus, os mestres da lei, viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade. Eles não podiam entender o reino de Deus que ele pregava, e o que mais os incomodava era a maneira como ele se relacionava com os pecadores. Ele se sentava com eles, com os cobradores de impostos, com os impuros e marginalizados da sociedade. Jesus não veio para salvar os justos, mas os perdidos. Esse comportamento não se encaixava nos padrões religiosos da época, e foi isso que despertou a raiva dos líderes religiosos. Mas Jesus não cedeu à pressão. Ele sabia que a missão dele estava acima de qualquer tradição humana, de qualquer convenção social ou religiosa. Sua missão era revelar o Pai, mostrar ao mundo o verdadeiro amor e trazer a salvação que não estava atrelada à religião ou à moralidade humana, mas à graça e à misericórdia de Deus. No entanto, a luta espiritual estava em seu ponto alto. Os confrontos com os líderes religiosos se intensificavam, e Jesus sabia que a resistência à sua mensagem era um reflexo da luta que estava acontecendo não apenas na terra, mas também no reino espiritual. O diabo ainda tentava dissuadir Jesus de seu propósito, mas agora a oposição vinha de todas as direções. O deserto havia sido um lugar de provação, mas o ministério de Jesus estava se tornando um campo de batalha espiritual em grande escala. Jesus sabia que não podia desviar de sua missão. Ele já tinha resistido ao diabo no deserto, e agora cada escolha que fazia, cada passo que dava, o levava mais perto do grande sacrifício que o aguardava. Ele não estava apenas pregando o reino de Deus, ele estava vivendo-o, e isso o tornava uma ameaça aos sistemas religiosos e sociais estabelecidos. Mas essa ameaça não seria combatida com força, e sim com obediência, serviço e amor. O caminho à cruz estava ficando cada vez mais claro. Jesus não poderia escapar do destino que o Pai havia preparado para ele. No entanto, ele estava determinado a permanecer fiel, sem desvios. Ele sabia que a luta espiritual seria intensa, mas também sabia que sua obediência ao Pai traria a vitória. E assim, ele seguiu mais forte do que nunca, cumprindo a missão divina. O reino de Deus estava avançando, e nada nem ninguém poderia detê-lo. A cruz estava à frente, mas Jesus já havia escolhido o caminho do Pai, e com isso ele continuaria a ensinar, curar e desafiar todos aqueles que se opunham à verdade de Deus. O reino de Deus estava próximo, e a luta pela salvação da humanidade estava prestes a culminar no maior sacrifício de todos. À medida que o ministério de Jesus avançava, ele se tornou mais consciente
de que sua missão estava se aproximando de seu ponto culminante. O poder e a autoridade com que ele ensinava, a cura que ele trazia aos doentes e os milagres que aconteciam ao seu redor eram sinais de que o reino de Deus já estava em ação. No entanto, o caminho que ele estava trilhando não era fácil e a oposição se tornava cada vez mais feroz. Os fariseus e líderes religiosos, já incomodados com a crescente popularidade de Jesus, começaram a intensificar seus ataques. Eles o questionavam publicamente, desafiando sua autoridade, tentando encontrar falhas em seus ensinamentos e até tentando provocá-lo para que cometesse um erro. Mas Jesus, em sua sabedoria divina, sempre respondia com autoridade, usando as Escrituras para frustrar os planos dos seus inimigos. A tensão aumentava. Jesus sabia que os líderes religiosos não aceitavam sua mensagem e que, em breve, eles tramariam contra ele. Mas ele não se afastou. Em vez disso, ele continuou a proclamar a vinda do reino de Deus com ainda mais intensidade. Ele falou de sua missão, de seu sacrifício e da necessidade de todos se arrependerem e se voltarem para Deus. Ele sabia que sua morte seria a chave para a redenção, mas os seus seguidores ainda não compreendiam completamente o preço que teria que pagar. As multidões que o seguiam estavam divididas. Alguns o adoravam e acreditavam nele como o Messias, enquanto outros o rejeitavam, temendo sua nova visão de um reino que não era como o esperado. Eles queriam um líder que os libertasse da opressão romana, mas Jesus trazia uma libertação mais profunda, uma libertação do pecado e da morte. Enquanto isso, o diabo que havia tentado Jesus no deserto continuava a trabalhar por trás das cenas, tentando distorcer a missão do Mestre. A cada confronto com os líderes religiosos, a cada milagre realizado, o diabo tentava semear a dúvida no coração de Jesus, oferecendo-lhe atalhos que desviassem sua missão para algo mais palatável e menos doloroso. No entanto, Jesus estava inabalável em seu compromisso com o Pai. Ele sabia que o reino de Deus não seria estabelecido por meio da força ou da violência, mas através do sacrifício e da humildade. O momento decisivo se aproximava. Jesus sabia que, em breve, ele seria traído por um de seus próprios discípulos. Ele sabia que a cruz o aguardava, mas sua determinação de seguir a vontade do Pai nunca vacilou. Ele iria até o fim, até o ponto de sacrificar sua própria vida para cumprir o plano divino. Na noite em que foi traído durante a refeição da Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse aos seus discípulos: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Da mesma forma, tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Ele estava lhes mostrando, através de um ato simbólico, que seu corpo seria quebrado e seu sangue derramado por causa do pecado da humanidade. Quando o momento chegou, Jesus foi traído por Judas, um de seus próprios seguidores. Ele foi preso, levado perante os sacerdotes, julgado e condenado à morte. A última tentação, a última tentativa do diabo, era de fazer Jesus duvidar do plano do Pai. No jardim de Gete, quando sua alma estava angustiada até a morte, ele orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Jesus, em sua humanidade, sentiu o peso do que estava por vir. A dor da cruz, a separação do Pai, a vergonha pública, tudo isso estava diante dele. Mas em sua perfeita obediência ao Pai, ele se entregou à vontade divina. Sua decisão de seguir até o fim não foi movida pela busca de fama ou glória, mas pela entrega completa à redenção da humanidade. A luta espiritual, que começara no deserto, estava agora se concretizando na cruz. E enquanto Jesus subia ao Monte do Calvário, ele sabia que esse sacrifício traria a vitória final sobre o pecado e a morte. O reino de Deus, que ele tanto proclamara, estava prestes a ser estabelecido de uma maneira que ninguém imaginava. A cruz seria o trono de sua glória. Jesus enfrentou essa última batalha com coragem, confiando plenamente no Pai. Ele sabia que, ao dar sua vida, ele estava cumprindo a missão que lhe fora dada: redimir os pecadores e oferecer a salvação a todos que creem nele. A vitória que ele conquistava não era através da força, mas através do amor sacrificial. E na cruz ele disse: "Está consumado", declarando que o preço da redenção estava pago. Capítulo 10. A libertação e a ressurreição.
Após sua morte na cruz, o corpo de Jesus foi colocado em um sepulcro e os discípulos, abalados e perdidos, se esconderam em medo. Mas a história não terminou com a morte de Jesus. O terceiro dia chegou e o sepulcro se abriu. Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o pecado de uma vez por todas. A vitória espiritual que começara no deserto, a luta que ele enfrentou contra o diabo e contra suas próprias tentações, culminou na ressurreição. O reino de Deus estava agora inaugurado não com uma coroa de ouro, mas com a cruz e a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus trouxe nova vida para todos que nele creem. Ele havia conquistado a vitória, não apenas para si, mas para toda a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz foi o meio pelo qual Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. E agora ele vivia, não apenas como o Salvador, mas como a esperança eterna para todos os que o seguissem. Assim, o deserto, a cruz e a ressurreição se tornaram os pilares da fé cristã, a prova de que, mesmo nas maiores dificuldades e provações, a vitória em Cristo é garantida. O reino de Deus não viria pela força do homem, mas pela humildade, pelo sacrifício e pela ressurreição. E essa vitória, uma vez conquistada, seria proclamada para todo o mundo. O reino de Deus, tão anunciado por Jesus, já estava presente e se espalharia por todas as nações. O dia de sábado passou silenciosamente, como se o mundo inteiro estivesse em luto. O corpo de Jesus estava em um sepulcro emprestado, e os discípulos, esmagados pela dor e pelo medo, se esconderam, sem saber o que fazer. O que havia começado com uma grande promessa parecia ter sido interrompido pela crueldade da cruz. As esperanças dos seguidores de Jesus estavam despedaçadas e o futuro parecia sombrio. Mas como tudo que Jesus fazia, o Pai tinha um plano que estava além da compreensão humana. E enquanto o sepulcro estava selado, algo poderoso estava prestes a acontecer. Na manhã do terceiro dia, o céu se abriu. O sepulcro vazio foi o primeiro sinal de uma vitória que ninguém poderia imaginar. Quando as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, elas encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. O corpo de Jesus não estava lá. O anjo que apareceu lhes disse: "Ele não está aqui, mas ressuscitou, como disse." Lucas 24:6. O mundo, que estava em silêncio pela morte de Jesus, agora ressoava com a mais gloriosa das declarações: Ele vive. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento extraordinário, foi a confirmação de que a vitória sobre a morte e o pecado havia sido conquistada. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. Sua morte era a moeda que comprava a salvação para todos os que creriam nele. Mas sem a ressurreição, sua morte seria em vão. A ressurreição não foi só um sinal de seu poder, mas a garantia de que, como ele venceu a morte, também nós venceríamos. Os discípulos, que estavam em profundo desespero, agora eram invadidos pela maior alegria que já experimentaram. O Mestre estava vivo. Eles o viram, ouviram sua voz e tocavam suas mãos. Ele não era uma alma vaga, mas o mesmo Jesus com o corpo glorificado que havia vencido a morte. O medo que os dominava foi substituído pela confiança e a coragem, pois o Salvador ressuscitado agora estava com eles. Jesus, em sua ressurreição, mostrou que a morte não tem mais poder. Através de sua morte e ressurreição, ele inaugurou o reino de Deus de uma maneira nova, trazendo vida eterna a todos os que creem nele. Ele agora oferece perdão para os pecadores e libertação para os cativos. O sofrimento e a morte de Jesus não foram em vão. Eles fizeram parte do plano divino para restaurar toda a criação, para trazer reconciliação entre Deus e a humanidade. Ao aparecer a seus discípulos, Jesus os instruiu a pregar o Evangelho em todo o mundo. Ele sabia que o reino de Deus já havia sido estabelecido, mas ele também sabia que o reino de Deus precisava ser compartilhado com todos. A missão deles estava apenas começando, e eles seriam os mensageiros de sua boa notícia. Mas ainda assim, Jesus sabia que o diabo não desistiria facilmente. Mesmo depois da vitória da ressurreição, as tentações, as provações e as perseguições não cessariam. O reino de Deus seria avançado, mas também seria atacado com fúria. Jesus não prometeu que o caminho seria fácil, mas ele garantiu que, através da sua morte e ressurreição, o poder do pecado e da morte seria derrotado para sempre. A vitória sobre o diabo não foi apenas no deserto, nem na cruz, mas na ressurreição.
Ele havia despojado os principados e potestades, fazendo um espetáculo deles publicamente. Colossenses 2,15. A morte de Jesus, seu sacrifício voluntário e sua ressurreição abriam um novo caminho para todos os que se arrependessem e crescem nele. A salvação estava disponível para todos. À medida que o Espírito Santo desceria sobre os discípulos, eles seriam fortalecidos para espalhar essa mensagem de esperança, não apenas para Jerusalém, mas para todo o mundo. O reino de Deus, agora inaugurado com a morte e ressurreição de Jesus, se espalharia, trazendo cura, liberdade e vida a todos os que aceitassem Jesus como seu Senhor e Salvador. O último confronto espiritual, que começou com a tentação de Jesus no deserto, culminou na vitória de sua ressurreição. A luta contra o pecado e a morte, que parecia impossível de vencer, foi vencida por Cristo. A ressurreição foi a declaração de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que a vitória de Jesus sobre a morte se estende a todos que nele creem. O reino de Deus, agora inaugurado, estava em movimento, e aqueles que seguissem a Jesus, assim como ele prometeu, seriam mais que vencedores, pois em sua ressurreição ele havia garantido a vitória definitiva sobre todas as forças do mal. Com a ressurreição, a esperança renasceu e o reino de Deus, que parecia tão distante, agora estava mais perto do que nunca. Cristo havia vencido, e em sua vitória, nós também venceríamos. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.